Serafins. De acordo com a tradição cristã, os serafins são uma classe de anjos que ocupam o mais alto nível na hierarquia angelical. Eles são descritos como seres de luz, com 6 asas e múltiplos olhos, e são mencionados apenas uma vez na Bíblia, em Isaías 6, 1, 7. Na passagem de Isaías, os serafins aparecem na visão do profeta, voando acima do trono de Deus no Templo de Jerusalém. Eles cantam louvores a Deus e proclamam a sua santidade, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Além dessa descrição bíblica, a tradição cristã desenvolveu outras interpretações e crenças sobre os serafins. Algumas dessas crenças incluem: os serafins são anjos de fogo, que representam o amor ardente e a paixão pela santidade de Deus. Eles ocupam o mais alto nível na hierarquia angelical, acima dos querubins e dos tronos. Eles estão intimamente envolvidos na adoração e no louvor a Deus, e sua principal função é glorificá-lo e proclamar sua santidade. Alguns teólogos acreditam que os serafins são os guardiões da glória de Deus, e que são responsáveis por proteger a santidade divina de qualquer profanação ou impureza. Em resumo, os serafins são uma classe de anjos celestiais descritos na Bíblia Sagrada como seres de luz com 6 asas, que proclamam a santidade de Deus. Eles ocupam o mais alto nível na hierarquia angelical, e são considerados os anjos mais próximos a Deus envolvidos na adoração celestial. Querubins. De acordo com a tradição cristã, os querubins são uma classe de anjos que ocupam um lugar muito importante na hierarquia angelical. Eles são mencionados diversas vezes na Bíblia Sagrada, especialmente no Antigo Testamento, e são frequentemente associados com a proteção e a guarda divina. Eles são mencionados pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 24, onde foram colocados por Deus para proteger o caminho para a árvore da vida depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden. Além dessa descrição bíblica, a tradição cristã desenvolveu outras interpretações e crenças sobre os querubins. Algumas dessas crenças incluem: os querubins ocupam um lugar muito alto na hierarquia angelical, logo abaixo dos serafins e acima de outras classes de anjos, como os tronos e as dominações. Eles são considerados anjos da guarda, e muitas vezes são retratados como guardiões de locais sagrados, como o Jardim do Éden ou o Templo de Jerusalém. Os querubins são frequentemente associados com a sabedoria divina, e são considerados como tendo conhecimento profundo dos mistérios de Deus. Alguns teólogos acreditam que os querubins são anjos que representam a justiça divina, e que são responsáveis por julgar os seres humanos. Tronos. De acordo com a tradição cristã, os tronos são uma classe de anjos que ocupam um lugar na hierarquia angelical logo abaixo dos querubins e dos serafins. Eles são mencionados na Bíblia Sagrada, mas de forma mais sutil do que outras classes de anjos. Os tronos são descritos como seres com asas e tronos, geralmente sem as características animais dos querubins. Eles são frequentemente associados com a justiça divina, e são considerados como os anjos que mantêm a ordem e a harmonia no universo. Alguns teólogos acreditam que os tronos são responsáveis por transmitir a vontade de Deus aos seres humanos, dominações. De acordo com a tradição cristã, as dominações são uma classe de anjos que ocupam um lugar intermediário na hierarquia angelical, abaixo dos tronos e acima das virtudes. Eles são mencionados na Bíblia Sagrada, mas de forma mais sutil do que outras classes de anjos. As dominações são descritas como seres com asas, geralmente sem tronos ou outras características animais. Eles são frequentemente associados com o domínio e o controle, e são considerados como os anjos que supervisionam as outras classes de anjos e mantêm a ordem divina. Algumas interpretações teológicas afirmam que as dominações são responsáveis por governar o mundo material, enquanto outras crenças afirmam que eles estão encarregados de liderar as atividades espirituais. Em ambas as interpretações, as dominações são vistas como sendo responsáveis por transmitir a vontade de Deus e coordenar as ações dos outros anjos. Potestades. De acordo com a tradição cristã, as potestades são uma classe de anjos que ocupam um lugar intermediário na hierarquia angelical, abaixo das dominações e acima das virtudes. Eles são mencionados na Bíblia Sagrada, mas de forma mais sutil do que outras classes de anjos. As potestades são descritas como seres com asas,
geralmente sem tronos ou outras características animais. Eles são frequentemente associados com o poder e a autoridade divina, e são considerados como os anjos que atuam como guardiões do universo e defensores da lei divina. Algumas interpretações teológicas afirmam que as potestades são responsáveis por proteger o mundo espiritual dos ataques dos demônios, enquanto outras crenças afirmam que eles estão encarregados de supervisionar as atividades das nações e governos humanos. Em ambas as interpretações, as potestades são vistas como sendo responsáveis por manter a ordem divina e proteger a humanidade. As potestades também são frequentemente associadas com a justiça divina, e alguns teólogos acreditam que elas atuam como anjos da punição, aplicando as leis divinas aos seres humanos que violam a vontade de Deus. Virtudes. De acordo com a tradição cristã, as virtudes são uma classe de anjos que ocupam um lugar intermediário na hierarquia angelical, abaixo das potestades e acima dos principados. Eles são mencionados na Bíblia Sagrada, mas de forma mais sutil do que outras classes de anjos. As virtudes são descritas como seres com asas, geralmente sem tronos ou outras características animais. Eles são frequentemente associados com a força divina e com a realização dos planos divinos na terra. Principados. De acordo com a tradição cristã, os principados são uma classe de anjos que ocupam um lugar intermediário na hierarquia angelical, abaixo dos arcanjos e acima das potestades. Eles são mencionados na Bíblia Sagrada, mas de forma mais sutil do que outras classes de anjos. Os principados são descritos como seres com asas, frequentemente associados com a autoridade divina e com a proteção de nações e governos. Eles são considerados como anjos responsáveis por guiar e influenciar os líderes humanos, inspirando-os a agir de acordo com a vontade divina.